Olá pessoal, o episódio de hoje já vai começar. Antes eu quero deixar só alguns recadinhos rápidos. Primeiro é falar da nossa campanha de apoio, agradecer a todos os nossos apoiadores. Quem ainda não conhece, vai lá no www.apoia.se/swing-cast. Você consegue contribuir com a partir de R$10, ajuda bastante a gente a continuar o podcast. O segundo recado é um cupom de desconto que a gente está oferecendo em parceria com a Fiore. Então é só ir lá no site da Fiore, www.fiore.com.br e digitar Swingcast na seção cupom de desconto. Aí você tem um desconto especial aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina, Ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. eu sou a Beatriz Nans. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swingcast. Esse é mais um episódio onde conversaremos com uma grande nadadora da história do Brasil, que fez parte aí da seleção brasileira por 15 anos, né? Então, estamos falando aí de uma nadadora olímpica, com participações em campeonato mundial, com participação em 4 Jogos Pan-Americanos, com final de campeonato mundial de piscina longa. Tatiana Lemos, falando com a gente diretamente dos Estados Unidos. Tati, muito obrigada por topar nosso convite. Estamos gravando num sábado histórico, né, em que foi definido o novo presidente dos Estados Unidos. Obrigada por a gente ter conseguido esse tempinho seu. Prazer é meu de estar aqui com vocês. E vocês também estarem sábado à tarde, estou segurando vocês aí, né? Diferença de fuso horário. Vai valer a pena. Mas começa contando pra gente o que você está fazendo nos Estados Unidos. Sua vida é aí agora, você é treinadora? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Tá, então, eu mudei para cá assim que eu me aposentei, né, das piscinas, assim, profissionalmente falando, né? Então, eu parei de nadar em 2013 e daí eu vim para os Estados Unidos em 2014. E foi muito rápido, assim, eu terminei em dezembro, né? Fiz aquela última competição do ano e daí em fevereiro eu já vim para cá. E tô aqui desde então, desde 2014. Então já são 6 anos. Eu morei 3 anos na Carolina do Sul e agora eu tô no estado de Washington, mais especificamente na área de Seattle. E eu venho dando treino desde então. Eu comecei meio sem saber se era isso que eu queria. Na verdade, até hoje eu não tenho 100% de certeza se eu quero ser técnica. Mas tem sido uma experiência muito bacana. E eu sou formada em educação física, né? Então, além da minha experiência nadando, eu tenho, né, a formação, então acho que ajuda bastante, né? Você faz aquela combinação. E eu tenho aprendido bastante aqui, né? Assim, o sistema de treino deles é um pouco diferente do nosso sistema de treino. A estrutura, assim, né? De não só, né, de competição, mas, enfim, toda a parte de formação que vem desde o high school, onde eles oferecem esporte, a parte das universidades. Então, é um sistema bem diferente, que é bastante interessante. E o que eu tenho gostado bastante, assim, sobre o coaching, na verdade, é essa possibilidade de trocar experiência, assim, né? De meio que devolver um pouco, sabe? Do que a natação fez por mim, eu poder devolver isso, assim, né? Então, eu trabalho com adolescentes atualmente. Eu já trabalhei com crianças de todas as idades, na verdade, que foi muito legal, assim, eu ensinei algumas crianças a nadar, entrava na água com eles e tudo, assim, nunca imaginei que eu ia ensinar uma criança a nadar, assim. E é muito incrível, assim, sabe? Você vê depois, tem um dos meninos que eu ensinei ele a nadar quando ele era bem novinho, e você vê o menino nadando mesmo, de verdade, todos os estilos, indo para a competição, você fala, caracas, eu ensinei aquela pessoa a nadar. Acho muito mágico, assim, sabe? Então, atualmente eu trabalho com adolescentes, o meu grupo vai de 13 até 17 anos. Mas é muito legal, assim, eu tento fazer o caminho deles, assim, vamos dizer assim, mais fácil. Não no sentido do treinamento fácil, no sentido de, olha, eu já passei por isso, eu sei que isso acontece, assim, então eu tento fazê-los entenderem que vai ter momentos que é assim mesmo e
vai ter momentos que não, isso aqui não está certo, a gente tem que tentar corrigir. Então, eu falo bastante com eles, assim, mentalmente, o que eles precisam melhorar, ou tudo bem você se sentir assim, é assim mesmo, vocês ainda estão aprendendo, sabe? Então, e você perceber, eu sinto assim, eu perceber que eu posso influenciar a vida desses adolescentes de uma forma positiva, eu acho isso muito incrível. Eu acho isso muito incrível. Então, isso me motiva muito, assim, a falar, poxa, porque a gente está meio que ajudando na formação do caráter deles, né? Nessa idade, eles estão em construção ainda, né? Então, acho que você poder ser um ponto positivo para eles, com, sabe, tentando entendê-los como um todo, não só você é um nadador, você é um estudante, você é um filho, você é um irmão, eles são uma coisa só, né? Então, tento ajudá-los, assim, nesse sentido de eu entendo onde você está e eu acho que você pode fazer isso ou aquilo para tentar sair dessa situação e virar uma pessoa melhor ou virar um atleta melhor. Então, isso para mim tem sido o que eu mais tenho gostado, assim. E lógico, né, se esses mesmos meninos, né, meninas nadam bem, é mais legal ainda, né? Porque aí você está ajudando eles como pessoa e eles ainda estão sendo uns bons nadadores. Então, é isso que eu tenho experimentado, assim. A gente escuta que aí nos Estados Unidos as pessoas valorizam muito o nadador ser olímpico, né? O simples fato de chegar à Olimpíada, que a gente sabe que é muito difícil, é bem valorizado. Uhum. Até assim, às vezes que eu fui nos Estados Unidos, sempre começo de jogo, às vezes eles trazem alguém da cidade que foi olímpico. Eu acho isso muito legal. Rola isso com você? Eles sabem que você foi olímpica? Tem uma valorização disso, assim? Como é que é? Tem muito, assim, muito. Aqui você fala que é olímpico em qualquer lugar. Não necessariamente precisa ser no meio do esporte, não. Se você, sei lá, está em qualquer outro lugar e alguém sabe que você foi um atleta olímpico, eles falam, nossa, que incrível! Assim, eles acham o máximo, assim, sabe? Isso é bem bacana, assim, eles valorizam muito, assim. E se você está no meio esportivo, então, que as pessoas têm um pouco mais de noção de quanto custa, né? Vamos dizer assim, para estar numa Olimpíada, eles valorizam mais ainda, assim, né? E, então, isso é muito legal. E um pouco diferente, assim, do que acontece no Brasil, eu acho que no Brasil você fala que foi para a Olimpíada, pergunta assim, mas você ganhou medalha? É a segunda pergunta, né? Então, porque no Brasil, eu acho que fica muito associado àquela coisa de, mas você foi, como assim você não ganhou uma medalha? Tipo assim, você tem que ganhar uma medalha, né? Que é muito frustrante, inclusive, para o atleta, né, ouvir isso, assim, né? Aqui não, eles não têm, que é engraçado, né? Porque aqui, sei lá, a porcentagem muito alta de quem vai para as Olimpíadas traz uma medalha, na verdade, porque o time é muito competitivo, né? Eu não sei qual é a porcentagem, mas a gente sabe que é uma porcentagem alta, né? Assim, mas é engraçado, eles não perguntam assim, você trouxe uma medalha ou nada disso, né? Eles só acham muito legal que você foi, aí querem, óbvio, saber, às vezes, alguma história, alguma coisa assim, né? E uma outra coisa que é muito valorizada aqui é o técnico. Gente, os técnicos aqui, não importa de qual esporte, impressionante. Eu falo que eu sou swim coach, nossa, o pessoal fala que legal, não sei o quê. E assim, eu já percebi isso com vários outros técnicos de outras áreas, assim, sabe? A pessoa fala que é técnico de alguma coisa, o pessoal acha muito incrível. E eu acho isso muito legal também. Eles super valorizam, assim, quem cuida dos filhos deles, assim, sabe? Tipo, quem não cuida, né? Acho que, enfim, quem tá, sei lá, ajudando na formação dos filhos ou... Então, é bem interessante ver essa dinâmica, assim, do técnico valorizado aqui. Você tá me deixando com muita inveja, tá? Por várias coisas, mas a gente normalmente fala disso mais no final, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí, você já falou um monte de coisa com relação ao que você vê de diferente, além dessas coisas que você já citou, do que é o esporte no Brasil, o esporte aí nos Estados Unidos e a questão da cultura esportiva, dessa valorização real aí dos esportistas, dos treinadores aí, eu fiquei bem feliz e com uma pontinha de inveja. Tá, então, acho que a grande diferença aqui mesmo é assim. Bom, primeiro, eu acho que a grande motivação da maioria das crianças em fazer o esporte aqui é pensando já na universidade.
né? Então isso já faz toda a diferença, porque aí o pai de fato quer colocar o menino para fazer algum esporte e quer que aquele menino fique bom no esporte, porque sabe que isso pode levar ele para a universidade, seja com bolsa, ou mesmo que não tenha bolsa, né, inteira, que é muito difícil conseguir uma bolsa 100%, mas vai abrir algumas portas, né? Não só o esporte, como o pessoal que investe muito em música também, né? Até porque eles têm aula de música na escola já, né? Então, muitos adolescentes aqui, crianças e adolescentes, fazem tipo aula particular de música, por exemplo, porque esse também é um caminho para chegar na universidade com bolsa e tal. Então, eu acho que essa é meio que a primeira meio que motivação deles. Fora isso, eu acho que eles gostam bastante de esporte também, né? E aqui, como o esporte enfim, você tem essa oportunidade de fazer vários esportes diferentes no high school, como no Brasil, né? Acho que aqui é só um pouco mais assim enraizado, vamos dizer assim, até porque o nível de competitividade aqui é bem alto, né? As competições de high school são uma loucura, assim, tipo, eles é muito competitivo assim e eles valorizam muito. Então, quando chega a season do high school, eu tenho todos os meus atletas que já estão na idade, que eu tenho uns ainda que não estão, né? Assim, quer dizer, agora todos estão porque estão entrando com 13 no meu grupo, mas eles se dividem, eles fazem o treino do clube, por exemplo, e o treino da high school, né? E aí eles têm competição toda semana na high school, por exemplo, 2 vezes na semana. E aquilo vai criando uma energia entre os times, né, as equipes, porque o legal de treinar é competir. Bom, pelo menos eu penso assim. Mas então eles vão criando aquela energia e você vê aquele grupo crescendo, e no final da temporada, nossa, eles estão nadando super bem, assim, sabe? Então eu acho que essa coisa de você criar um ambiente de competitividade com competições constantes é uma coisa muito diferente do que a gente tem aí, por exemplo. Né? Esse eu acho que é um ponto muito positivo, né? E aí o outro ponto é que você consegue inserir esse contexto do high school na universidade. Né? Então você acha que é o mesmo sistema, só que muito mais profissional, completamente mais profissional, né? Então eu acho que então são muitos anos nesse mesmo sistema, eu acho, né? Então você coloca isso ao longo do high school todo e ao longo do college, já são 8 anos, né? Nesse sistema, vamos dizer assim, que está rodando muito bem. E fora isso, tem os clubes, né? Que está proporcionando para eles, na verdade, o treinamento o ano inteiro, né? Então eu acho que é uma combinação, assim, sabe, de usar o esporte para chegar na universidade e ao mesmo tempo essa forma como eles criaram a competição aqui como uma coisa muito assim natural e que faz parte, que a gente vai competir toda hora e que é isso que vai fazer a gente ser melhor. Eu acho que tudo isso junto, ao longo de, sei lá, décadas, né, criou enfim, esse império mesmo, assim, que é o esporte aqui, né, assim, a gente gostando ou não, eles são uma potência, né, assim, não tem como negar isso, né. Fiquei com uma questão que você tinha citado, que você ainda estava na dúvida se você queria ser treinador ou não. Por quê? Então, porque assim, quando eu nadava, eu sempre assim, eu sempre amei esporte, eu amo esporte, até hoje eu faço 1 milhão de coisas, agora eu estou investindo até na season do esqui, eu estou aprendendo a esquiar, eu estou super empolgada, inclusive. Mas assim, eu sempre gostei muito de esporte, até por isso eu fiz educação física, né? Então eu sempre quis trabalhar com esporte, mas eu falava, imagina que eu vou ficar minha vida inteira na borda da piscina, não vou ficar, quero fazer outras coisas, né? Tipo tolinha, né? Então eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria ser técnica, assim, até porque, não sei, não queria, eu queria virar personal trainer, eu gosto muito de parte física, assim, eu sempre gostei. Então eu queria assim, trabalhar com a parte física de atleta, né? Era meio que a minha ideia. Só que quando eu decidi que eu queria morar fora, né? Que enfim, quando eu parei de nadar, eu falei, nunca morei fora, a gente viaja o mundo inteiro, né? Muito legal. E eu amava viajar, mas eu nunca tinha morado fora, assim, né? E daí quando eu parei de nadar,
Canadá eu fiquei, não tinha emprego, né? Que meu emprego era natação, né? Então eu fiquei sem emprego, ainda não tinha, morava sozinha, tinha minhas coisas, não tinha nada que me prendesse, assim, né? Eu peguei e falei, vou tentar passar um tempo fora. E aí, quando eu quis passar um tempo fora, eu percebi que, bom, quem vai me abrir as portas é a natação, né? Então eu meio que eu falei, então tá, se é isso, ok. Se eu preciso dar treino para morar fora um tempo, não tem problema, eu dou treino, né? E só que aí eu fui gostar, assim, eu comecei a gostar muito do sistema da minha vida nos Estados Unidos, antes do coaching até. Eu comecei a gostar bastante de como era a vida fora. Isso foi a primeira coisa, assim. E aí eu falei, bom, se eu tô gostando de ficar aqui, para eu me manter aqui, pelo menos nesse primeiro momento, eu tenho que continuar dando treino. E aí uma coisa vai levando a outra, e aí chegou um ponto que eu comecei a gostar de dar treino, que é o ponto que eu já tô há um tempinho já, assim, que eu de fato estou gostando. Mas, assim, eu não sei se eu quero fazer isso até sei lá mais quanto tempo, né? Porque, gente, é uma vida inteira de natação. É muito tempo de natação, assim, né? E eu amo, assim, eu amo natação, eu sou super grata pela natação, mas às vezes eu fico assim, acho que eu queria fazer outras coisas, assim, né? Mas eu tô numa fase bem tranquila agora, Danilo. Tô numa fase que eu tô curtindo bastante, tá dando treino, assim, né? Vamos ver, talvez eu fique o resto da vida dando treino, não sei. Não. Mas, assim, quando eu falo, não tenho certeza ainda, é porque eu vejo que tem gente que fala, não, é isso, que nem eu como atleta. Eu não tinha dúvida, assim, a minha vida era aquilo e eu, sabe, eu vivia aquilo, né? Assim, eu falava, gente, minha vida é essa, eu amo essa vida e tal. Então, como técnica, eu não tenho essa certeza ainda, sabe? Então, mas eu tô feliz, assim, por enquanto tá tudo bem. Eu tô aprendendo a virar técnica, né? Eu levei uns 3 anos, eu acho, 4 anos, só para só para trocar a minha mente de técnica para atleta. Porque eu dava treino pensando como atleta, eu falava, gente, não posso fazer isso, né? Porque é diferente, né? Assim, então, eu levei um tempo, assim, para também fazer essa, sabe? Lembrar que eu estava do lado de fora da piscina, não estava dentro da piscina mais, assim. É muito doido, assim, muito interessante. Legal, legal. Mas então vamos falar de como foi esse começo, né? Como você disse, são muitos anos de natação. Do que eu achei aqui da minha pesquisa, você começou a nadar com 5 anos, não sei se foi isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente. Você é de Brasília, né? Mas acho que você teve um início, na verdade, no Rio de Janeiro. Conta como é que foram esses primeiros anos, por que você começou na natação, se você fazia outros esportes, em que momento você resolveu levar o negócio a sério. Tá. Então, eu sou de Brasília, amo Brasília, morro de saudade. Mas eu comecei a nadar, eu morava no Rio, meu pai era militar. Então a gente morava ali na Urca, dentro do Forte São João. E foi incrível, porque eu tive uma infância muito incrível, né? Eu morei muitos anos ou no Forte São João ou na Praia Vermelha. Então, para quem conhece o Rio, conhece essa área, é uma área muito especial, assim, né? Então, eu aprendi a nadar dentro do Forte São João. Tem uma piscina lá dentro para os militares treinarem. E eles tinham escolinha lá. Na verdade, lá dentro, gente, tinha escola. Então, eu estudei na escola dentro do Forte. Eu fiz natação lá dentro. A gente passava o dia inteiro lá. E como enfim, é um lugar fechado, né? A gente ficava solto lá dentro, assim. E lá dentro tem 2 praias. A praia com onda e a praia sem onda. E aí eu tenho uma irmã mais velha, né? Que foi responsável até para eu ir para o meu primeiro clube, que foi o Botafogo. Meu pai tinha uma regra em casa que era assim, olha, porque a gente ficava aquela criançada brincando lá dentro do forte o dia inteiro, né? Eles têm aquela pista de pentatlo militar que, teoricamente, criança não pode ir, né? Todo dia a gente ia na pista de pentatlo, sobe, desce, aí vivia caindo, ralava um joelho, outro quebrava um braço, daquela confusão. Aí a gente ficava tomando bronca dos militares todos, né? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Provavelmente nossos pais tomavam bronca também. Mas, enfim, meu pai falava assim, olha, a piscina sem onda... Não, mentira, isso foi já depois. Ele falou, você e sua irmã vão aprender a nadar, porque a gente queria sempre estar na praia. E aí ele falou, então, vão aprender a nadar só como, tipo assim, kit de sobrevivência, né? E foi assim que a gente começou, aprendi na escolinha lá mesmo, do Forte. E aí a gente tinha uma regra que a gente só podia ir na praia sem onda. Na praia sem onda a gente podia ir com as outras crianças. Na praia com onda, só quando ele tivesse.
E a gente super respeitava e tal. E aí eu tinha essa coisa de ficar na água. Eu lembro que a gente ia para a praia, eu pedia pro meu pai ficar na água comigo o tempo inteiro. E, gente, meu pai, ele é muito raça, né? Meu pai era atleta também, ele jogou vôlei e tudo mais. Então, assim, eu lembro que a gente ia para o mar, aquelas ondas grandes, assim, ó, eu no colo dele, assim, a gente furando onda, não sei o quê. Hoje eu falo assim, caracas, que doido e tal. E eu achava um massa, assim, né? Tipo, lógico que vem uma onda maior, você tem medo e tudo, né? Mas ele super incentivava a gente, assim, eu e minha irmã, tipo, meu, vamos fazer as coisas, assim, fazer esporte, né? Então eu fiz outros esportes além da natação. Eu fiz balé, acreditem se quiser, mas eu fiz. Eu era expulsa da aula todos os dias do balé, porque eu era muito agitada para o balé. Mas a professora gostava de mim. Não te imagino fazendo balé, confesso. É, eu fazia balé, eu fiz ginástica olímpica muito rápido. Eles ofereciam lá dentro do Forte, inclusive ginástica olímpica, esgrima. Eu fiz algumas coisas assim. E esgrima fez a minha irmã, eu não fiz. Mas a gente brincava, assim, meu pai sempre levou a gente muito para fazer atividade física. Então a gente pegava a bicicleta e ia até, sei lá, Praia do Flamengo, pedalando e voltava, sabe? Ele levava a gente para escalar monumento. Isso que hoje a gente jamais poderia fazer, né? E então a gente sempre foi muito ativo, assim, a gente sempre foi muito ativo, eu e minha irmã. E quando teve uma competição interna ali no próprio forte. E aí veio um pessoal convidado para nadar. E aí uma das meninas que veio nadava no Botafogo e a minha irmã ganhou dessa menina. E aí a mãe dessa menina veio e falou com meu pai e com a minha mãe e falou: "Olha, por que você não leva a sua filha para fazer um teste no Botafogo?" Né? Aí meu pai falou: "Ah, legal, vou levar então." Daí levou a minha irmã para fazer um teste no Botafogo. Aí minha irmã foi aceita lá na equipe do Botafogo. Acho que ela deveria ter tipo 11 anos, por aí, 10 anos, uma coisa assim. Não sei direito a data. Aí, como a minha irmã foi para o Botafogo, as duas têm que tipo, nadar no mesmo lugar, que é mais fácil, né? Aí eu fui também. E aí, quando eu cheguei no Botafogo, eles me botaram tipo uma escolinha, uma coisa assim, né? Para só ver como é que era. E aí, no dia, no primeiro dia que o professor me viu, falou: não, ela já tem que ir para a tal da pré-equipe que tinha lá e tal. E aí eu fui. Então, foi mais ou menos assim. O Botafogo foi meu primeiro time, né? Foi assim que eu comecei. E aí, quando a gente mudou para o Botafogo, ele meio que conflitava com o horário do balé, por exemplo, e aí eu tive que escolher. Aí, lógico, não tive dúvida, né? Foi muito fácil escolher. Legal. E aparece muito aqui, né? Acho que são dois motivos principais que as pessoas começam a nadar. Para saber nadar, não ter risco de se afogar, ou por algum problema de respiratório, né? Asma, bronquite. Então, é interessante isso. E aí você, assim, pelo que a gente viu aqui, você chegou na seleção brasileira até que cedo, né? Pelo que eu vi, o seu primeiro ano na seleção, 97, que você foi para o Mundial de Piscina Curta e para não é Copa Latina, Universiades, né? Isso. Então conta um pouco para a gente assim, em que momento você percebeu que se você sempre foi boa, né? Se você quando era infantil já nadava bem e tudo mais, e como foram esses seus primeiros anos até você chegar, né, na seleção? Tá. Então não era boa. Na verdade, eu fui ficar assim melhor na natação quando eu era júnior já. Né? E acho que um dos principais motivos é porque a minha menstruação foi muito tardia, eu menstruei com 15 anos só. Então, eu vinha competindo com aquelas meninas que com 12 anos já tinham corpo de mulher, e eu era assim, né? Tipo, eu era... E quando eu menstruei realmente mais tarde, nossa, meu corpo mudou rápido, assim, né? E aí, uma coisa que eu acho que é interessante, eu até converso isso um pouco com os meus atletas, né? Aquela coisa de trocar experiência. Como eu não era boa, mas eu amava nadar. E eu sempre queria nadar melhor. Só que como eu tinha essa coisa de né, eu não ficava para trás, eu acostumei desde cedo a trabalhar duro. Porque, caramba, eu me esforço, e o pessoal é muito melhor do que eu. Né? E então eu vou me esforçar mais. Me esforço. Aí eu tenho que me esforçar mais, tenho que me esforçar mais. Então eu criei aquela coisa de, cara, eu tenho que treinar muito se eu quiser alguma coisa.
Porque naquela época eu não entendia muito também de que, eu ainda não menstruei, então, não tinha, eu nem pensava nisso. Tipo assim, caraca, o que eu tenho que fazer mais, assim, né? Então, eu sempre fui muito dedicada, assim, né? Muito dedicada, muito comprometida, né? Assim, com a natação, porque eu gostava muito, eu achava aquilo muito incrível. E eu queria ser atleta, assim, né? E aí eu só, né, ralava. Chegava nas competições, ralava. E aí, quando eu era júnior já, júnior 1, né? Foi quando eu tive minha primeira medalha de brasileiro, na verdade, né? Só que aí, gente, foi muito rápido, assim. Eu tive minha primeira medalha, você falou de 97, foi a primeira seleção, né? Essa minha primeira medalha foi em 95. Então, eu tive minha primeira medalha de júnior, eu lembro bem, foi no 400 livre, porque naquela época eu nadava dos 50 aos 800, né? Em todas as competições. Era sofrido. E daí foi no 400 livre, foi minha primeira medalha do Júnior 1, era um brasileiro de categoria, que foi muito legal, e depois ainda ganhei uma medalha no 100, nessa mesma competição. E daí, nesse ano, eu lembro que eu fui ao Troféu Brasil e fiz final B, acho que no 100, no 200, uma coisa assim. Ou no 200 e no 400 e tal. E foi super legal. Falei, caramba, fiz a final B no campeonato absoluto, né? Foi assim, super incrível, né? E sabe aquela coisa que você vai para a competição, aí na eliminatória você abaixa o tempo, aí na final você abaixa de novo, né? E aí, a daí quando foi no ano seguinte, 96, eu já ganhei minha primeira medalha de absoluto. Eu fui bronze no 200 livre. E eu lembro bem que eu cheguei lá, eu tinha acho que eu tinha tipo 2:13 de 200 livre. E daí já nadei para 2:10 na eliminatória, tipo, achei 3 segundos, assim, pô, quem baixa 3 segundos no absoluto, assim, né? Não baixa fácil, assim. E aí eu me lembro bem que eu classifiquei na raia 4 para final A. Daí eu já falei assim, caramba, né? Tipo, eu lembro até que meu técnico na época, ele falou assim, meu, lembra no passado que você veio na do final B? É a mesma coisa. Porque eu acho que eu ganhei uma final B no ano anterior, uma coisa assim. Ele falou a mesma coisa, só que agora é a final A. Tipo, mas é a mesma coisa, você vai nadar de novo. E eu lembro que foi muito legal até isso que ele falou para mim, que me deu aquela sensação do tipo, é verdade, tipo, eu já nadei uma vez uma final, né, assim. E aí eu fui bronze, na verdade. E aí nadei para 2:08. Então, tipo assim, eu cheguei com 2:13 e saí com 2:08 da competição, né? E foi a primeira medalha, inclusive, da Monique Ferreira, nessa mesma competição. Foi a primeira vez que ela ganhou uma medalha de absoluto. E ela foi prata e eu fui bronze. E eu e a Monique, desde daí, a gente veio competindo juntas até o final das nossas carreiras, né? E nós éramos super amigas, nós nos tornamos super amigas, assim. Inclusive, eu dividi quarto com ela inúmeras vezes em seleção e tal. Então, é muito legal que a gente teve a nossa primeira medalha de absoluto na mesma prova, na mesma competição. E quando teve, inclusive, eu participei do revezamento da tocha olímpica no Rio, nós ficamos sabendo que a gente ia fazer no mesmo dia a tocha. Quando a gente ficou sabendo disso, eu mandei uma mensagem para o pessoal lá e perguntei se não era possível a gente trocar a tocha uma com a outra. E eles botaram a gente na sequência. Então, assim, foi muito legal, porque foi meio que coroou, a nossa carreira meio que começou junta, vamos dizer assim, né? Apesar dela ser mais nova que eu, mas foi muito especial, assim, a gente passou por tantos anos juntos de seleção e fizemos uma troca da tocha olímpica, sabe? Foi super legal, assim. Então, aí voltando para esse 96, foi minha primeira medalha de absoluto. No final do ano, era o fim que eu ensino curta. Não sei se vocês lembram disso. Lá no Santos, em Santos, né? No Inter, né? No Inter. Nesse mesmo ano, eu ganhei meu primeiro medalha de ouro no Finkel, que agora a gente já nem me lembro mais em que prova que foi. Acho que eu ganhei 2 medalhas, na verdade, de ouro lá. Então, assim, foi muito rápido. Da minha primeira medalha de campeonato absoluto de 95 para eu ganhar uma medalha de ouro no absoluto foi tipo 1 ano e pouquinho, né? E aí, em 97, eu já estava na seleção. Né? Então, foi assim, o que foi tudo um pouco assustador também, porque como foi tudo também muito rápido,
eu achava assim, nossa, mas tipo, você, né, eu não tô no nível dessa galera para estar competindo com eles, sabe? Sabe aquela sensação de que, tipo, nossa, mas eu acabei de ganhar uma medalha, como assim eu já tô indo no mundial? Tipo assim, né? E até foi um pouco assustador, eu sofri um pouquinho ali, esse Mundial de 97 foi doído, assim, foi difícil de nadar, depois no ano seguinte eu fui para o Mundial de Longa, na Austrália, em Perth, que também foi um pouquinho sofrido, mas aí depois você meio que vai entrando no esquema, vai entendendo, né, enfim, você vai amadurecendo, né, e aí as coisas fluíram. E essa competição, Bia, que você comentou de 97 Universiade, foi muito incrível, foi o primeiro ano que eu entrei na faculdade. Primeiro, foi uma das melhores viagens que eu fiz até o fim da minha carreira, porque o lugar é maravilhoso, é uma ilha linda, a gente foi no verão, tem várias histórias extra piscina dessa viagem, assim, mas o motivo mais legal é que lá foi quando eu conheci, de fato, os atletas brasileiros, assim. Então, foi a primeira vez que eu, de fato, tive a oportunidade de conversar com a Fabiola, com a Milene Comini, a Tânia Chu, o Luiz Lima, o Saez, lembra do Fernando Saez? Nossa, tanta gente, a Renata Leão, tinha muita gente nesse, o pessoal que era mais velho do que eu, mas já vinha, né, ali na seleção, tempo e tal, então de repente eu estava na seleção com essa galera toda, assim, e foi muito legal, assim, dali eu conheci muita gente, enfim, aí as amizades começaram e tal, então essa competição é bem especial para mim, da Cecília, bem especial. Que legal. Tenho duas perguntas aí, né? Uma é se você lembra de. Você falou que era muito dedicada nos treinos, que você se esforçava pra caramba. Você lembra de algum treino, assim, durante sua carreira que te marcou? A gente gosta de ouvir alguns treinos impressionantes aí, bem legais. Né? E você falou de um negócio que faz tempo que eu não pergunto aqui no podcast, mas eu vou te perguntar, né? Você falou, tinha histórias extra piscina, né? Conta também alguma história engraçada pra gente que você teve aí no decorrer. Certeza que deve ter várias, né? Sim. Tá, vamos lá. Vou falar da série primeiro. Gente, tem uma série essa que é bem histórica, assim, para mim, que é o 100 de 100. E eu, como uma velocista, vocês imaginam que o 100 de 100 não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, ponto, né? Vamos colocar assim, né? O Danilo já vai botar você para fazer, hein, Bia? Sim. Deve ter feito quando treinou até para treinar, né? Para fazer o Leme Pontal, né? Fez 50 de 200. E aí, na verdade, eu fiz o 100 de 100 duas vezes, tá? E foram em dois momentos completamente diferentes. Eu vou até falar dos dois. A primeira vez, eu estava no Pinheiros, né? Eu treinava com o Albertinho na época, que foi um grande mentor, assim, para mim. E, na verdade, quem ia dar essa série, o Albertinho não deu essa série, né, pra gente, na verdade. Na época, o Vanzella dava treino para o pessoal juvenil. O Vanzella ia dar essa série e ele chegou para o Albertinho e falou, olha, tal dia eu vou dar essa série de 100 de 100. E como é uma série assim meio, né, clássica, assim, ele falou, se você tiver algum atleta que queira fazer, eles são bem-vindos para fazer comigo, né? E aí o Albertinho falou, tudo bem. Aí o Albertinho meio que comentou, assim, que ele ia fazer e tal. E aí a gente tinha um grupo, né, treinava junto, e aí na época eu e a Paula Baracho, a gente falou, cara, vamos fazer? Porque a gente nadava 200, ela nadava 200 e 400, eu nadava 200 de qualquer forma, né? E aí a gente falou, uma coisa tipo uma vez na vida, assim, né? Vamos fazer? Vamos. E aí a gente falou, Albertinho, a gente quer fazer. Ele, tudo bem. E aí a gente fez junto com o pessoal do Vanzella, né, inclusive. E foi muito legal, porque é um super desafio, assim, né? Tipo, a gente, pelo menos assim, eu me preparei mentalmente para aquilo. Tipo, eu lembro que eu levei comida extra, levei água extra, sabe? Aquela coisa, né? E eu lembro que a gente fez 60 numa tacada só, aí deu tipo um minuto e meio de intervalo para tipo dar uma. Porque durante os tiros você dá aquele golinho, né? Você não consegue tipo beber direito e tal. Eu lembro que a gente tomou um gel, uma coisa assim, e fez os últimos 40 e o último era tipo para tempo, assim, sabe? Então, quando a gente terminou assim, foi super legal, assim, foi uma sensação bem boa, assim, do tipo, caramba, fiz essa série, né? E aí, depois eu fiz essa série de novo, já em Brasília,
enfim, quando uma das partes que eu estava em Brasília, ainda nadando pelo Pinheiros, inclusive, mas morando em Brasília, em determinado ponto, o lugar que eu treinava estava tendo alguns problemas, a gente foi para uma outra piscina. E a gente ficou nessa outra piscina por quase 3 meses. Gente, não tinha raia. Isso foi no ano das Olimpíadas de 2008. Então, eu já tinha, assim, um monte de experiência nas costas, né? Já tinha nadado em milhões de lugares incríveis e estou eu no ano das Olimpíadas treinando uma piscina sem raia. E aí, eu lembro que, inclusive, eu bati o recorde sul-americano no sul-americano desse ano, treinando nessa piscina sem raia. Então, é uma boa história, às vezes, que eu conto pro povo, de tipo, gente, tá tudo aqui, ó. Você não depende de piscina, não depende de nada. Aqui e tá aqui, né? Cabeça e corpo, né? Mais cabeça. E aí eu lembro que a gente decidiu comprar a raia para essa piscina. Era uma piscina pequena, acho que eram só 4 raias, então a gente tinha que comprar, tipo, 3 raias, era uma coisa assim. E a gente pegou e comprou, e aí a gente falou, cara, no dia que chegarem as raias, o nosso primeiro treino vai ser o 100 de 100. E aí a gente fez de novo o 100 de 100. Quer dizer, para mim foi de novo, para aquele grupo era a primeira vez, né? Mas aí para mim já teve um significado completamente diferente, assim, sabe? Foi mais aquela coisa assim, tipo, cara, olha o que eu tô passando aqui, tipo, sabe? Tipo assim, eu pensando em fazer isso para Olimpíada e treinar piscina sem raia, sem bloco, sem nada. Gente, quando aquela raia chegou, fazer aquele 100 de 100 foi assim, tipo, não que foi fácil, porque não foi, mas assim, foi tanto assim, tipo, cara, eu passei por tanto perrengue treinando aqui sem raia, que agora que com raia, me manda o que quiser, que tá valendo, sabe? Que eu faço. Então, e eu lembro que eu fiz melhor até do que aquela primeira vez, assim, e foi muito legal. O grupo que eu treinava era um grupo mais novo do que eu, e eles nunca tinham feito, então foi um super desafio, assim, para eles, assim, e foi super bacana. Então, essa seria a minha série, Danilo. Da hora, muito legal. E a É. história engraçada? Então, a história, eu vou contar duas, tá? Eu vou contar uma desse... Porque só porque eu falando do Universidade eu me lembrei, a gente alugou scooters lá na ilha. A gente foi passear, óbvio, já tinha acabado a competição, né? A gente, né, só fazia as coisas loucuras depois da competição, né? A gente alugou umas scooterzinhas e aí andava de 2, né, nas scooterzinhas. Aí, lógico, né, nadador adora competir, né? O pessoal quer fazer competiçãozinha de scooter, né? Graças a Deus não teve nenhum acidente, não teve nada. Mas, assim, não é engraçada a história, mas é uma história muito legal, assim, de tipo... Nadar, né, proporciona essas coisas, né? Você tem uma viagem bacana, você está num lugar bacana. Tipo, ninguém viajou pensando, vamos chegar lá e vamos alugar uma scooter. Aquela coisa que você tá lá, acontece, você faz, assim, né? Então, é muito legal, assim. E nessa mesma viagem, a gente foi conhecer a Muralha da China, que é super, super, super incrível. E a gente escolheu um lugar que a gente subiu, porque... mentira, nessa mesma viagem. A gente estava na Itália, né? Agora eu já estou na China, né? É que foi a outra universidade. Eu botei 2 universidades juntas. Na minha segunda universidade, a gente foi em Pequim, e a gente foi na Muralha da China e a gente subiu num ponto onde você descia de tobogã. Só que o tobogã era tipo um carrinho, só que um carrinho que tinha uma alavanquinha assim que você puxava e era o freio. Tipo, super arcaico assim o negócio. E era muito legal, você que controla a velocidade que você quer ir, né? E aí todo mundo desceu, primeira vez, super legal e tal, e eu não vou citar nomes aqui, mas 2 meninos voltaram de novo para competir quem ia descer mais rápido, marcando tempo. E aí um deles capotou, saiu do negócio, caiu, ralou a mão, foi uma confusão. Mas, enfim, já tinha nadado, pelo menos, né? Mas, assim, machucou e tudo, sabe? E depois que eu explicar, aquela mão toda ralada e tal, enfim. Mas essas coisas acontecem também. E uma história outra que essa é engraçada, eu e a Fabiola perdemos um voo, gente, numa conexão. E foi punk, porque até hoje a gente ouve piada por causa dessa história. Porque, assim, a gente estava indo para um... Sabe esses jogos sul-americanos, que é todos os esportes? E foi aquele lá na Colômbia,
E aí a gente fez escala no Panamá, nosso voo. E aí, eu e a Fabiola, a gente, assim, né, enfim, Fabiola é uma das minhas melhores amigas da vida, assim, que conheci na natação. E a gente estava sempre juntas, né? E aí eu falei, Fá, que horas é o... Porque sabe aquelas conexões longas, você fica horas no aeroporto, né? Fá, que horas que é o nosso voo? E ela falou, tal hora. Só que a hora que ela falou que era o embarque, eu perguntei, que horas é o embarque? Ela falou, o embarque é, sei lá, 3. Só que 3 não era o embarque, era o voo. Ou seja, o embarque era antes, né? E aí eu falei, a Fabiola falou, eu confiava na Fabiola. A Fabiola falou que às 3, não vou nem olhar, nem olhei meu cartão, né? Tipo, 3 horas, beleza, a gente vai para o portão no horário do embarque, né? Gente, não era o embarque, era o voo. Então, estamos eu e a Fabiola no aeroporto de Panamá, que cheio de lojas, cheio de não sei o quê, entrando em todas as lojas. Aí compramos um negócio aqui, compramos um negócio ali. Eu lembro bem que eu falei, vamos pegar nossa comida e vamos comer lá no portão já, só para a gente garantir. Não, falta muito tempo ainda, tá tranquilo e tal. Vamos comer aqui na própria, né, onde está a comida mesmo e tudo. Eu, tá bom, né? Tipo assim, né? Tô com a Fabiola, tô com Deus, né? Assim, cara, vamos tranquilamente, tal, andando para o portão de embarque. De repente, gente, vem um cara da empresa, né, de aviação, Fabiola, Tatiana, ele vinha gritando no aeroporto inteiro. Cara, quando a gente ouviu o nosso nome, falei assim, uma coisa está errada. Aí ele olhou pra gente, Fabiola, Tatiana, run! A gente começou a correr com sacola, com o sanduíche na mão, aquela confusão. Fá, alguma coisa está errada, acho que a gente perdeu o voo. Cara, quando a gente chegou, gente, no portão de embarque, foi hilário, até parecia filme. O cara da própria companhia aérea estava no portão de embarque, eles fecham a porta, literalmente, né? O cara estava assim, ó, parado, esperando. Na hora que ele viu a gente, ele fez assim, ó. Ele fechou literalmente na nossa cara a porta. E o Cara, foi cara muito que... sacana. O cara foi. O cara que foi atrás da gente no aeroporto, o cara tava muito bravo. Ele tava muito bravo, assim, com a gente. Aí eu falei assim, a gente não... Tipo assim, ele acabou de fechar a porta, como assim? Por que você foi atrás da gente, então? Aí ele falou assim, nós ficamos meia hora para achar a mala de vocês e tirar a mala do avião. Detalhe, era a seleção brasileira, gente. Todas as malas escrito Brasil azul. Então os caras olharam, sei lá quantas malas. E aí, porque tem isso, né? Se a pessoa não está no avião, eles têm que tirar a mala, né? E aí ele falou que eles ficaram mais de meia hora procurando a nossa mala. E aí ele falou, a gente achou a mala de vocês, a gente tirou a mala e agora vocês não vão viajar. Aí eu até pensei, né? Pô, é justo, né? E eu lembro que... Hã? Não, pior que devem ter achado que vocês eram mó zonas e, putz, duas atletas super responsáveis, né? Exatamente. E aí tem a versão de quem estava dentro do avião. O pessoal dentro do avião contando pra gente, né? Que era nem lembro, alguns dos dirigentes, acho que era o Rômulo Noronha, que passava assim, cadê a Tatiana? Cadê a Fabiola? Cadê a Tatiana? Cadê a Fabiola? E os comissários, o pessoal dizia que eu via o nosso nome toda hora, assim, né? Toda hora ouvindo o nosso nome. E aí, enfim, virou a comédia da competição inteira, porque a gente, lógico, aí a gente tomou uma bronca quando chegou lá. A gente deu sorte que tinha um voo no mesmo dia, mais tarde, né? Então a gente ficou lá, daí óbvio que a gente teve que, né, pagar assim, aquela diferença de passagem, não sei o que, aquela confusão. A gente não tinha como se comunicar com o pessoal que estava tipo era vila lá na época até, né? E aí, enfim, aí a gente chegou lá quando a gente chegou lá em Medellín, a gente teve que se virar para ir para a vila, sabe? Tipo assim, foi o maior estresse. Quando a gente chegou lá, tomou uma bronca. Eu lembro que eu ouvi assim, cara, as duas mais experientes da seleção, porque isso foi, gente, já foi em 2010, né? Acho que foi em 2010, né, Bia? Medellín, acho que foi 2010. Tipo assim, as duas mais experientes da competição perdendo o voo. Tipo assim, como assim, né? E aí virou o maior motivo de, enfim. Até hoje, eu e a Fabiola, a gente ouve, não, você quer saber o horário do voo? Pergunta para a Fabiola, pergunta para a Tatiana, que elas, né? Essa história, assim, agora é engraçado, mas foi meio estressante, assim, sabe?
E aí, lógico, a Fabíola lidou mais tranquilo que eu, né? Eu lembro que eu fiquei super tensa, assim, caramba, perdemos o voo. Eu falei, relaxa, tipo, a gente vai no próximo, paciência, né? E aí depois a gente voltou a passear no aeroporto, né? Fazer o quê? Já tinha perdido o voo mesmo. Muito bom. Aí no próximo voo, primeiras da fila, né? Não, aí sim, com certeza. Aí eu fiz questão de olhar certinho. Eu falei, Fá, a gente chega lá 40 minutos antes do embarque. Sem discussão. Ela, tá bom. Perfeito. Muito boa. Fabiola, aliás, para quem não ouviu o nosso podcast com ela, ficou muito legal esse episódio. Altas histórias, uma lenda aí da natação brasileira, né? Tati, aí eu estava voltando aqui um pouco para a parte cronológica. Então, você ganhou sua primeira medalha em 96, né, de absoluto, em 97 chegou na seleção. Em 99, você não só ganhou medalha no PAN de Winnipeg, né, então classificou para essa competição, ganhou medalha e bateu o recorde sul-americano do 100 livre, né? Então, realmente, assim, em 3 anos de medalha na categoria para recorde sul-americano do 100 livre, né, que é uma prova, enfim, acho que muito nobre mesmo, né? Não tem muito como dizer que não. Conta um pouco como é que foi esse momento e até essa coisa do 100 livre, porque você comentou que nadou 400, 200, né? Então, você esperava que fosse no 100 esse seu primeiro grande resultado? Na verdade, para ser sincera, sim. E eu vou falar por quê. Porque o 100 era natural para mim. Era uma prova muito natural, assim. Era uma prova que acontecia, sabe? As outras provas não era assim, tipo, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Essa era uma coisa assim muito mais pensada e programada mesmo. O 100 era aquela coisa muito mais, vou até dizer instintiva mesmo, assim, sabe? Então, e sempre foi meio que a prova que eu mais gostava mesmo de nadar. E aí, eu acho que, enfim, meu corpo era a prova que se adaptava melhor mesmo, né? Eu não tinha aquela super velocidade para passar, né, os primeiros 50. Até o meu 50 livre, eu considero que é a minha terceira prova. Eu acho que eu nadava o 100, era a minha melhor prova. Depois eu acho que era o 200 livre. E depois era o 50. Né? Então, tinha competição que o 50 saía, tinha competição que o 50 não saía, né? Então, eu acho que eu não esperava bater o recorde, na verdade, sul-americano, mas nessa época eu já tinha muito assim que o 100 livre era a minha prova, assim, né? E quando foi em 97, até voltando um pouquinho, no Troféu Brasil, eu ganhei as 3 provas. Eu ganhei o 50, o 100 e o 200, né? Que era um feito até, né? O mesmo atleta ganhar as 3 provas na mesma competição. E nessa competição foi a primeira vez assim que eu meio que entendi também que nossa, eu posso nadar as 3 provas bem, né? Porque eu tinha muito aquilo assim, se eu nadei os 50 muito bem, nossa, meu 200 ou meu 400 vai ser horrível, porque eu estou muito rápida, eu não vou aguentar voltar. Se o 50 era ruim, eu falava, então o 200 e o 400 vão ser ótimos, assim, né? Eu tinha muito isso, assim, sabe? E nessa competição que eu ganhei as 3, eu entendi, eu falei, nossa, então, tipo, é possível, né, assim, nadar as 3 provas bem. Lógico, só ganhei as 3 uma vez. Mas na época desse recorde sul-americano do 100, né, o objetivo desse ano era o Pan-Americano, né? E aí eu classifiquei, foi o meu primeiro Pan-Americano. Eu lembro que eu nadei individual 50 e o 100 e nadei os 3 revezamentos. E aí a gente trouxe medalha nos 3 revezamentos. E essa competição foi muito legal também, porque a gente fez uma aclimatação na Dakota do Norte, que já era bem pertinho ali de Winnipeg, só você tinha que cruzar a barreira, né, cruzar de país mesmo, né, assim, estava ali no limitezinho. E a gente ficou treinando numa universidade, né, e foi a primeira vez que eu fui numa universidade americana, nunca tinha ido, assim, e lá era frio, assim, apesar de ser verão, que era agosto, mas lá na Dakota do Norte é frio o tempo inteiro, né, não tem muito verão lá, né. Aqui onde eu moro, aqui em Seattle já quase não tem verão, imagina lá, né. Então, eu lembro que a gente ficou 3 semanas treinando na universidade. E foi muito legal, porque a gente ficou ficamos na universidade, nos dormitórios da universidade, as nossas refeições eram na universidade e a piscina era ali bem pertinho. Né? Então, foram 3 semanas nesse sistema e foi super bacana. Eu estava ainda conhecendo o pessoal também da seleção, né? Aquela coisa. E a gente, enfim, lá já estava Gustavo Borges, já estava Scherer,
Rogério Romero, já era assim, muito, eu achava, né, caramba, tô nadando com esses caras, né? E aí esse Pan-Americano foi muito legal, que eu nadei super bem, eu melhorei todos os meus tempos, a gente trouxe as 3 medalhas, e a partir dali eu tava assim, caramba, agora qual que é o próximo passo? Eu já fui no Pan-Americano, agora eu quero ir na Olimpíada, né? E aí eu lembro que eu bati o recorde nesse mesmo ano, no fim do ano, né? E uma coisa que foi legal, assim, desse recorde, que o recorde era da Gabriele Rose. E a Gabriele Rose tinha batido esse recorde na Olimpíada anterior, em 96. Ela bateu o recorde lá nas Olimpíadas, né? E quando eu bati esse recorde, eu falei, caramba, eu bati o recorde da Gabriele Rose e ela fez esse tempo nas Olimpíadas. Né? E sabe quando você começa conectando as coisas, né? Eu falei assim, poxa, então, se eu baixar mais esse tempo, né, assim, esse é o meu caminho, talvez, para ir para as Olimpíadas, assim, né? E aí você vai desenvolvendo, enfim, todo né? Eu acredito muito assim, nessa parte mental, né? Como que você pensa nas coisas para elas irem acontecendo, né? Então esse recorde foi super especial mas ao mesmo tempo foi muito marcante, assim, porque foi tão marcante que eu levei 4 anos para baixar esse tempo depois. Porque, assim, até então, como eu falei, como foi tudo muito rápido também, assim, né, para mim, quando eu bati esse recorde, eu achava, assim, eu não achava que eu era boa na natação, na verdade, assim, mesmo, né, com tudo isso me acontecendo, eu falava, cara, eu não sei se eu sou boa na natação. Então, quando as coisas foram acontecendo, a ficha meio que demorou um pouco para cair, assim, sabe? Do tipo, cara, é isso mesmo, vai, continua. E esse é o caminho, assim, né? Eu demorei para acreditar, na verdade, que aquilo que estava acontecendo comigo era aquilo mesmo. Né? Então, eu acho que eu criei, não sei, algum bloqueio, alguma coisa assim que me prendeu depois desse recorde sul-americano. Né? Do tipo assim, as coisas aconteceram e de repente, opa, peraí, como assim? Sabe? E aí, eu melhorava todos os tempos. Eu lembro que eu melhorei tudo. Melhorava 50, 200 ou 400. Nessa época, eu já não andava mais 800, graças a Deus. E aí, cada vez eu fui nadando, cada vez o 400 foi ficando para trás, até que uma hora eu parei de nadar o 400, né? Ficava só 50, 100, 200. E como eu tinha todos os revezamentos do clube também, não era fácil também meu calendáriozinho ali de competição era assim, bastante coisa, assim, né? Mas eu lembro que eu baixava tudo e esse 100 livre, gente, ele não saía. Não saía, não saía, não saía. E aí depois eu perdi o recorde. Aí daqui a pouco você tá assim, só, cara, sabe quando você chega naquela fase, se eu nadar perto do meu tempo, eu já estou feliz? Que é horrível, gente, é muito ruim essa sensação, né? E aí, mas enfim, depois eu baixei de novo e acabei baixando no ano certo, que foi em 2003, foi no ano da Olimpíada de 2004, na verdade, foi quando eu baixei de novo e entrei no revezamento. E aí, de novo, o Sem Livre fez, assim, então o Sem Livre é muito especial, assim, sabe? Tipo... Conta então como é que foi essa coisa de chegar na primeira Olimpíada, né? Como é que foi a sua classificação para Atenas, que foi uma Olimpíada muito especial, né? Acho que todas são, mas essa teve um gostinho diferente ali para as mulheres também, né? Como é que foi? Então, eu lembro que eu tive uma lesão no início de 2004. Eu tive eu tive 2 lesões sérias na minha carreira. Essa em 2004 e uma em 2009. O tempo inteiro eu sempre pude treinar, nunca tive nenhum grande problema. Eu tive um problema neural, onde eu tive uma sensibilidade no nervo direito do meu braço. Então, toda vez que eu esticava o braço, eu sentia um choque que vinha da minha mão até a minha axila. Um choque mesmo, era um estímulo elétrico. Uf. E era horrível, gente, era horrível, horrível. Imagina um choque vindo dentro de você, correndo, ele corria, né? E eu tive que ficar saindo 3 semanas por causa disso, né? E aí fisioterapia todo dia e tal, e tomando remédio e tal para recuperar aquilo. E nunca soube-se muito bem porque eu tive, mas tive, né? Então foi no iniciozinho da temporada. E a última seletiva era, acho que maio, por ali, né? Eu acho que eu estava com o 5º tempo na época do 100 livre, então eu estava tipo fora do revezamento e tal, e eu tinha aquela coisa na minha cabeça, pô, não melhoro meu tempo mais sem livre, então, né, tipo, é isso, esse tempo que eu fiz há 4 anos atrás vai ser meu tempo para sempre, né, tipo assim. Só que essa coisa dessa lesão que eu tive, que hoje eu vejo que foi excelente, na verdade, porque como me tirou do treino, nossa, eu chorava, gente, eu chorava todos os dias,
Imagina, ano da Olimpíada, você sem poder treinar, né? E o povo treinando, né? Pra caramba. E eu chorar todos os dias e tudo, mas ao mesmo tempo eu percebi que, cara, tipo assim, eu tava naquele ponto que eu quero ter saúde, sabe? Tipo assim, eu não posso nem apertar o botão do elevador, porque quando eu fazia assim, né, eu sentia choque. Eu só quero ter saúde. Se eu tiver saúde e eu puder voltar a nadar, tá ótimo. Se eu não puder ir para a Olimpíada, paciência, sabe? Tipo assim, eu quero ter saúde. E aí, quando eu voltei a nadar, eu lembro que a primeira semana eu tinha que nadar assim, no máximo 1 hora, não podia fazer zero de força. E fui voltando, fui voltando, fui voltando. E daí eu tava muito atrás, assim, de todo mundo, muito atrás, assim, muito, muito. Aí, quando eu voltei a treinar de verdade, eu lembro que eu também chorava. Foi o maior chororô esse ano. Mas, enfim, eu acho que eu criei uma coisa, assim, aquela coisa de vou ter que superar, né? Que talvez eu não tivesse criado antes, né? Se tivesse tudo acontecido normal. E eu lembro que no polimento, eu comecei a voar, literalmente a voar no polimento. E eu falei assim, nossa, o que está acontecendo, né? Tipo assim, né? Não estava esperando estar nadando bem daquele jeito. E eu comecei a nadar muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Daí fui ganhando confiança. E eu lembro que eu tive uma conversa com o Albertinho, que foi super importante, assim, sei lá, tipo, 2 dias antes da gente viajar, 3 dias antes da gente viajar para a competição. Que eu falei assim, eu tava falando um pouco disso, falei, ó, Betinho, acho que vai ser muito difícil, assim, né, de eu me classificar e tudo. Assim, eu tô me sentindo super bem e tal, mas, assim, eu perdi treino pra caramba, né? E eu lembro que ele falou assim pra mim, foi muito simples, assim, ele falou, Tati, você vem matando um leão por dia, desde o dia que você voltou da sua lesão. Só faz a mesma coisa lá. Um leão por dia. E aquilo entrou, assim, em mim, e fez tanto sentido naquele momento, que eu falei, cara, é isso. É um leão por dia. Então, assim, tudo isso que eu vinha tentando superar aqui, eu vou tentar fazer lá e beleza, e vamos ver o que vai acontecer. E aí, gente, eu baixei meu tempo de 100 livre e eu entrei com a terceira vaga. Então, foi assim, foi um momento, assim, também de tipo, nossa, sabe aquele alívio, assim, que dá... Tipo assim, eu levei 4 anos para baixar um tempo, tipo, eu baixei na hora que tinha que baixar. Sabe? Então foi um super aprendizado também, às vezes, de que, cara, as coisas às vezes acontecem na hora que tem que acontecer, assim, sabe? E aí a gente foi para a Olimpíada, né? E assim, foi super incrível, nossa, primeira Olimpíada, aquela coisa assim. Mas eu não tava na vibe que eu tava em 2008, por exemplo. Foi uma vibe completamente diferente, assim, né? Tipo, em 2004 eu tava muito mais sentindo, assim, que, tipo, foi tão difícil de entrar ali, que lá eu tava assim, meu, o que acontecer tá valendo, né? E que é um mindset muito diferente do que eu fui depois, assim. Mas foi super legal e teve esse negócio das meninas, né, que, meu, teve final nos 50, nos 400 medley e no revezamento, né? E eu nadei só o 4 por 100 livre lá, né? Foi a única coisa que eu nadei. E foi a última competição do Gustavo também, então, assim, enfim, foi muito legal. E eu me lembro que quando a Flávia foi nadar a final dos 50, que é outra, né, a Flávia, outra super amiga minha, assim, a gente entrou no mesmo ano juntas, né, até no clube, e a gente também, nós éramos rivais, grandes amigas, né, ela era minha roommate oficial, assim, de clube, né, então toda a competição a gente ficava junto no quarto. E eu lembro que eu peguei e falei, gente, nós vamos fazer um negócio para a Flávia, e a gente pegou, outra história para você, hein, Danilo, outra história. A gente pegou o lençol da cama, e a gente escreveu em letras gigantes, assim, ó, a gente escreveu Gol Flávia num lençol. E eu lembro que eu falei, Flávia, quando você for nadar a final, a gente sabia o lugar que a gente ia ficar na arquibancada, eu falei, dá uma olhada lá para a arquibancada. Ela, mas tipo, hã? Eu falei, só olha. Cara, e daí a gente estava com aquele lençol gigante, assim, ó, escrito Gol Flávia, assim, foi muito legal, assim, foi muito legal. É uma história que eu lembrei agora de lá. Inclusive, a Flávia, no podcast que a gente gravou com ela, ela contou disso. Ela falou, ainda sobrou ter que pagar o lençol, tal. Ela conta essa história, ainda que tomaram a bronca porque estragaram o lençol do hotel. Bom, você já deu essa de 2004, sensacional, e você já puxou ali o 2008, que a gente sabe que foi
um grande momento ali da sua carreira. Como que foi esse ciclo 2008 aí, que você já falou que estava em outra vibe quando chegou lá, tal? Conta pra gente. Então, depois de 2004, eu tive 2 anos que eu falo que foram os anos negros meus da natação. 2005, 2006 foram muito ruins para mim, mas muito ruins, assim. Nossa, eu, tipo, não sei, não tava, as coisas não estavam acontecendo, daí eu já não estava mais feliz, e daí eu já nem sabia mais se eu queria nadar, e assim, a natação era a minha vida, assim, né? Então, poxa, se eu não estou mais feliz com isso, não sei se está fazendo tanto sentido, né? Aquela coisa. E aí, quando foi final de 2006, eu tive uma conversa com o Albertinho, falando, olha, eu preciso voltar para Brasília, porque eu estava morando em São Paulo já há 7 anos. E eu não estava mais, enfim, as coisas não estavam acontecendo da forma como eu gostaria. E aí eu queria saber até se eu continuaria nadando no Pinheiros ou não, né? Mas eu queria, enfim, voltar. E ele topou. Ele falou, né, assim, enfim, tudo bem, né? Assim, não foi assim, super simples assim, mas no final as coisas aconteceram. E quando eu voltei para Brasília, voltei a treinar num outro sistema, enfim, né? Eu estava na minha cidade, apesar de que meus pais não moram lá há muito tempo, assim, eu já morava só e tudo, mas foi muito bom assim ter voltado para lá e fazer um sistema de treino um pouco diferente, né? E aí, na verdade, isso foi finalzinho de 2006. E quando foi bem no final mesmo de 2000, no Open de 2006, eu baixei todos os tempos, 50, 100, 200, né? Que eu não baixava desde tipo as Olimpíadas, né? E aí eu falei, caramba, que legal e tal, tipo, tá funcionando então, né? E aí quando foi em 2007, né, que tinha PAN de novo, PAN do Rio. Então eu já tinha na minha cabeça, quero fazer a vaga do PAN, né? E aí treinei tudo, eu acabei ficando, eu nadei só os revezamentos, o 4 por 100 e o 4 por 200, né? Não classifiquei para o individual. Mas vinha nadando muito bem, inclusive no PAN, eu lembro que a gente pediu para eu abrir os 2 revezamentos para o meu tempo ser oficial, né? E eu abri o 4 por 100 e 4 por 200, baixei o tempo nos 2, né? E a gente trouxe as medalhas do PAN de 2007, e ali no PAN de 2007, eu falei, cara, eu vou fazer o índice para as Olimpíadas de 2008. Tipo, eu não quero mais andar no revezamento. Eu quero ter o meu índice. E aí as coisas estavam funcionando muito bem de treinamento em Brasília, então eu continuei lá. E aí quando chegou em 2008, eu já contei essa história da piscina, que a gente treinou ali 3 meses sem raia, teve um sul-americano, que foi no Pinheiros, inclusive. Eu nadei super bem, e daí bati o recorde sul-americano lá, que na verdade foi a segunda vez que eu bati, né? Então eu tinha batido em 99 e eu fui bater de novo em 2008, né? Quando eu bati, e eu não esperava bater esse recorde sul-americano no sul-americano, na verdade. Bom, primeiro porque eu estava na piscina sem raio. Eu não fazia saída, não fazia nada, né? Assim, mas eu vinha treinando muito bem, na verdade. Mas assim, a gente deu uma descansada para lá, assim, né? Até porque era seletiva para as Olimpíadas, mas assim, o objetivo era o Maria Lenk mesmo, né? Assim, a gente jogou tudo para o Maria Lenk, né? E de repente eu bati o recorde americano lá. Acho que eu andei para 55, sei lá, 70, alguma coisa. E aí eu falei assim, cara, eu tava meio segundo do índice daí, né? E eu falei, eu tô meio segundo do índice. Eu lembro que eu ganhei o 100 livre, inclusive, lá. E, enfim, nadei tudo bem, assim, né, no sul-americano. E dali, eu falei, cara, eu tô no caminho para fazer o índice, né? E aí chegou o Maria Lenk, que foi a seletiva, e, enfim, eu nadei tudo, né? Os 50, 100, 200, os revezamentos do clube. Na verdade, não nadei os revezamentos do clube, porque a gente fez os revezamentos da seleção. A gente fez o 4 por 100 medley, a gente fez o 4 por 100 livre e a gente fez o 4 por 200 livre. E eu estava nos 3 revezamentos. E foi muito legal, inclusive, na época da comissão técnica do Pinheiros, que falou, porque o Pinheiros estava muito bem na competição, estava muito na frente de pontos e tudo mais, e eles me liberaram de nadar os revezamentos do clube para que eu pudesse nadar os da seleção, porque senão ia ser meio que impossível nadar os 50, 100, 200 eliminatório final, mais os revezamentos do clube, mais os revezamentos da seleção, tipo assim, né? Assim, para quem está tentando fazer o índice, e detalhe, o 100 livre é no último dia. Não tem essa, né?
Então foi muito bacana, assim, deles me liberarem para os exames da seleção. Eu lembro que eu nadei só o 4x50 livre do clube, né? E aí, na época, o meu técnico falou assim, se você nadar para 50, a gente tem que nadar para 25, 50 livre, que era no primeiro dia. Se você nadar para 25 no 50 livre, nossa chance de fazer o índice do 100, tipo, aumenta. E eu lembro que eu nadei eliminatória para 26, sei lá, 30, 26, 20 e pouco, assim, que na época até era o meu melhor tempo, mas assim, eu falei, putz, não fiz o tal do 25, né? E na final eu fiz 25,95. E eu fui prata até, não, no 50. E aí eu falei, cara, fiz 25, tô pronta, né? Tipo assim. Aí a competição foi acontecendo, teve 200 livre no meio, aí a gente nadou o 4x100 medley, foi o primeiro revezamento que a gente tentou. Enfim, a vaga, que inclusive foi super incrível, foi muito, muito, muito legal esse revezamento, assim, foi só a gente, né, à noite, assim, no final da etapa, só a gente, a arquibancada inteira ficou, todo mundo torcendo, assim, foi super emocionante, assim, foi muito legal. E a gente fez o tempo que a gente sabia que ia classificar a gente, né, só ficaria faltando uma confirmação, assim, mesmo oficial, né. Mas foi muito legal. Então, foi aquela competição que eu vim, né, assim, de fazer a forma crescendo, assim, mentalmente na competição, né? E aí, no último dia, a gente foi punk, porque eu tinha o 100 livre, eu tinha o 4x100 livre e eu tinha o 4x200 livre de tomada de tempo. E eu lembro, assim, que eu tava muito bem preparada mentalmente para pedrada, assim, né? E aí eu falei, cara, lógico, eu tava tentando fazer o índice já na eliminatória, né? E aí eu lembro que eu fiz 55,55, que foi recorde sul-americano, e o índice era 55,24. Aí eu, putz, né, beleza, vamos lá, amanhã tem final, aquela coisa, né, e massagem, solta, massagem, tira lactato, come mais Endurox antes de dormir, tipo, faz tudo, né, tudo que puder, né. E aí foi pra final. Eu lembro que no dia da final eu tava, assim, tão focada, que eu não falava com ninguém, assim. Desde a hora que eu cheguei na piscina, eu não falava com ninguém, simplesmente. Eu nunca fui de falar muito antes de nadar, de qualquer forma. Mas, assim, nesse dia eu lembro que eu tava, assim... Eu, tipo, tava em outro mundo, assim, sabe? Tava num outro mundo. E daí fui para nadar a final e eu fiz 55,34. E o índice era 24. Cara, eu me lembro, assim, que eu falei assim, tipo, meu, não acredito. Sabe aquela sensação, assim, você fala, meu, não acredito. E eu fiz tudo certo, não é assim, eu errei a virada, eu errei a saída. Não foi. Tipo, eu fiz a prova da minha vida na época, né? E não fiz o índice. Gente, mas eu chorava, assim, eu chorava. E minha mãe, foi muito legal, minha mãe estava nessa competição, e ela tá lá na arquibancada com o crachazinho, não sei o quê. Eu lembro que quando eu vi ela, eu comecei a chorar, e o Albertinho estava do lado, daí que eu chorava, assim, muito, assim, né? E aí eu falei, bom, é o que é, né? Tipo assim, eu fiz o meu melhor, eu não, assim, sabe aquela sensação de tô feliz, mas não tô feliz, né? Assim. E aí eu falei, beleza, eu tenho 2 revezamentos pela frente ainda, né? Daí eu nadei o 4x100 livre, que também a gente andou super bem. E aí o 4x200 eu já não aguentei nadar, né? Assim, foi tudo nessa manhã, na mesma manhã, né? E eu lembro que o 4x200 foi sofrido, assim, para mim. Primeiro pelo cansaço mesmo e a descarga emocional, assim, né, que eu tinha tido, assim, muito grande. E aí eu fiquei naquela sensação de tipo, bom, agora se eu for, eu vou pelo revezamento, né? Mas eu sabia que se eu fosse, como eu tinha o índice B da FINA, eu poderia andar a prova lá. Então, quando saiu a confirmação do revezamento, eu falei, puta, legal, vou para a Olimpíada. Não é do jeito que eu queria, mas eu tô indo. Então, ótimo, né? Tipo assim. E aí, treinamos. E aí, lá na Olimpíada, daí eu cheguei e botei na minha cabeça, bom, eu vou fazer o índice da Olimpíada na Olimpíada, então. Que foi o que aconteceu, eu nadei para 55,01 lá, né? Então, foi muito legal. Aí, na verdade, a gente nadou 4x100 livre antes. Eu abri, daí eu já bati o recorde sul-americano abrindo, eu fiz 55,09. Aí, puta, foi muito legal, assim, cara, que legal, não sei o quê. Finalmente fiz a porcaria desse índice. Tipo assim, um pouquinho mais tarde do que eu queria, mas beleza, eu fiz o índice.
Daí eu bati o recorde sul-americano do 100, a gente bateu do revezamento, do 4 por 100 livre. E aí eu falei, bom, agora é 54, né? Assim, na minha prova, né? Foi acho que tipo 2 ou 3 dias depois, né? E aí eu fiz 55,01, que eu lembro que eu fiquei muito brava no primeiro momento, tipo, putz, não fiz o 54, né? Mas, de novo, foi recorde sul-americano, né? Então, assim, nesse ano, sei lá, do sul-americano, que foi março, até ali as Olimpíadas, eu bati o recorde 4 vezes, na sequência, assim, né? Então, assim, hoje você olha e fala, meu, não tem como reclamar, né? Mas na época que você está envolvido ali, você quer mais, assim, né? E eu lembro que o meu objetivo era fazer a semifinal também. Então, eu fiquei chateada porque eu não... Talvez se eu tivesse feito o 55,01 e tivesse feito a semi, eu não teria ficado chateada, sabe? Mas eu não fiz a semi, né? Eram 16, né? Eu fiquei em 19º, né? E assim, 54,90 e 1, assim, sei lá, entrou na semi, sabe? Aquela coisa, assim, né? Então, eu fiquei um pouquinho frustrada, assim, num primeiro momento, né? Mas, enfim. E aí depois a gente nadou 4 por 100 medley, que também a gente bateu o recorde sul-americano, foi muito legal. E essa Olimpíada foi muito incrível, porque eu estava totalmente, assim, focada. Eu não estava assim, eu vim na Olimpíada, que legal. Não, eu tinha um objetivo lá, né? Então, eu tinha ido para, enfim, primeiro fazer o índice e fazer a semifinal. Então, assim, era muito claro para mim o que eu queria fazer. Então, eu estava, assim, bem mais... assim, não que eu não tivesse focada em Atenas, que eu sempre fui bastante focada, mas, assim, em Atenas, eu estava meio que assim, nossa, eu vim até a Olimpíada, muito legal. Em Pequim, eu estava assim, eu vim aqui com um objetivo a mais, né? E isso fez bastante diferença, assim, né, para mim. Mas foi uma viagem muito especial. O Cubo d'Água é sensacional, assim, né? E aí, óbvio, teve a nossa primeira medalha de ouro histórica, né? Com o César, eu estava lá, nesse dia a gente estava sentado naquela arquibancada que fica no deck da piscina, inclusive, né? Então foi super bacana, lembro que eu tenho um vídeo, assim, que a galera pulando, muito legal. E a seleção no todo, assim, nadou muito bem, assim, né? Então foi muito, muito bom, assim, foi uma experiência super legal, assim, muito, muito, muito enriquecedora, assim mesmo. Nossa, que legal. Adorei ouvir o seu relato né, dessa busca pelo sem livre, pelo índice, né? Então, assim, muito, muito legal. E enquanto você falava, eu lembrei que a gente já entrevistou a Fabíola e ela falou desse 4 por 100 média da seletiva. A Saque me falou muito disso também, que acabou sendo a única Olimpíada que ela foi graças a essa tomada de tempo, né? E falta a Gabriela Silva, né? A gente ainda não conversou com ela, agora falamos com você. Então, um momento especial aí da natação brasileira, né? Muito, muito legal. E foi um revezamento que no ano seguinte chegou na final do Mundial de Roma, né? Uma final de um campeonato mundial de piscina longa, né? Acho que é uma coisa até legal para você contar desse pós-Olimpíada, como é que foi, voltar a ter motivação e como que foi Roma, que também é uma competição. Acho que 2008, 2009 foram 2 competições assim. Você fez parte de né, inesquecível para quem gosta de natação, né? Não, total, assim, realmente 2008 e 2009 são mágicas, assim, né? São competições mágicas, né? E um detalhe de 2008, né, gente, que é muito mágico, né? Literalmente eu assisti o Michael Phelps ganhar 8 medalhas de ouro. Né? E isso também, assim, é muito sensacional, né? Tipo assim, a gente estava lá, né? A gente estava na arquibancada, assim, né? Então, que foi muito legal. Mas voltando, então, Roma, foi competição, era ao ar livre, né? Que eu adoro, eu amo piscina ao ar livre. Então, muito legal, mas era um calor, gente, era um calor, um calor. A gente, assim, a gente ia para a prova, assim, pingando de calor, assim, sabe? Até depois dessa competição, acho que eles mudaram a regra para só ter competição internacional na piscina coberta, né? Mas, então, quando eu saí de 2008, assim, mentalmente muito fortalecida, né? Muito fortalecida, assim, né? E aí, em 2009 eu entrei, assim, um ano com tudo, assim, né? Com tudo. E aí eu tive uma lesão, que foi a minha segunda lesão, na verdade, na vida, assim, e essa lesão foi mais séria do que a minha primeira. Eu tive um rompimento parcial de um nervo que é o supraespinhoso. Então, essa rotação externa, eu não fazia a rotação externa.
por causa desse rompimento parcial do nervo. Então, a musculatura não recebia o estímulo elétrico completo, então eu não fazia o movimento completo. Eu até conseguia nadar, mas como parte da minha musculatura estava inativa, eu sentia muita dor, né? Eu sentia muita dor e eu não tinha muito controle da minha abraçada. Quando eu movi o braço para fazer a abraçada de crawl, como eu estava sem controle daqui na parte da escápula, vinha toda aquela pressão no meu ombro. E aí foi super complexo. Eu também fiquei fora, eu fiquei sem nadar. Eu nem me lembro, acho que foi um mês que eu fiquei sem nadar. Eu fazia fisioterapia todos os dias, tinha um dia que eu ia de manhã e de tarde. E também, de novo, né? Chorava. Drama, né? E eu lembro que nessa época eu comecei, inclusive, eu já vinha, enfim, já tinha aprendido a fazer um trabalho de mentalização de prova, e eu lembro que eu ia na fisioterapia e eu ficava mentalizando o meu nervo regenerando, enquanto eu fazia fisioterapia. Sabe? Tipo assim, foi uma coisa que eu usei muito, assim, porque os médicos falaram para mim que eu levaria 1 ano para ficar boa. E eu falei assim, gente, tipo, eu não tenho 1 ano. Sabe aquela coisa? E outros tratamentos, inclusive nessa época, alternativos, que eu usei para me tratar disso e tal. E eu lembro que eu não podia nadar, mas eu fazia perna. Então, eu malhava a perna e eu fazia treino de perna. Né? E aí não podia, de fato, dar uma abraçada, né? Quando eu consegui convencer o meu técnico, na época, a nadar com um braço só, sabe aquela coisa? Vou nadar com um braço só, alguma coisa. Tive que convencer ele, o fisioterapeuta, uma galera, tive que convencer. Sempre de snorkel, porque a respiração também, ela afetava todo o meu processo das costas e tal. Então foi assim, um ano complicado, assim, esse início do ano. Porém, foi o ano dos trajes. Então, o que aconteceu? No fundo, eu quase não baixei os meus tempos com o traje. Teve gente que baixou 5 segundos, né, de traje numa prova de 100, né? Então, eu baixei bem pouquinho, na verdade, os meus tempos, o que me favoreceu quando nós tiramos os trajes. Mas eu lembro que foi um ano difícil, assim, e aí, enfim, foi o ano dos trajes, eu falei, bom, eu lembrei daquela história, conversa que eu tive com o Albertinho, né? Bom, eu vim matando um leão por dia, eu vou matar um leão por dia no Maria Lenk, né? E eu ganhei os 50 livre. Nesse primeiro dia eu ganhei os 50 livre, eu falei, tipo, como assim, né? Eu não ganhava 50 livre, eu acho que, sei lá, desde aquele 97 lá que eu tinha ganho as 3 vezes. Tipo, eu não me lembro de ter ganhado 50 livre em longa depois. Eu até ganhei em curta umas vezes, mas não em longa. E aí, de repente, em 2009, eu tô ganhando 50 livre, num ano me lesionei, do tipo, eu falei assim, beleza, então tá, né, vamos, né? E aí, eu lembro que eu fiquei, acho que em segundo no 100, o tempo que eu tinha ainda era o melhor tempo. Eu fui para o Mundial, e aí lá no Mundial, eu nadei o 100 livre, e daí nadamos os revezamentos, né? E aí, nesse meio tempo, uma menina da Venezuela bateu o recorde sul-americano do 100. Ela fez 54,80, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu falei, bom, agora, né, meu objetivo era recuperar o recorde, né? Então vamos recuperar o recorde, vamos tentar fazer semifinal, aquela coisa. E aí eu lembro que eu nadei, eu não fiz, eu fiz acho que tipo 55,0 alguma coisa. Assim, eu nadei para 55,0, gente, umas 20 vezes na minha vida. Fazia 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e voltava, 0,1, 0,2, sabe aquela coisa? Eu lembro que eu nadei para 55,0 alguma coisa, assim, e para ser sincera, eu nem fiquei assim, você ficou triste, mas eu tinha tido um ano tão difícil ali num primeiro momento, assim, e eu lembro que eu vi o pessoal baixando o tempo horrores, assim, eu falava, poxa, eu queria tanto estar baixando esses tempos também, mas aí teve o revezamento, né, e foi uma confusão esse ano dos trajes também, porque, cara, o traje novo era 1 hora para vestir, literalmente era 1 hora para vestir, né, e eu lembro que a gente vestia no dia anterior, para ele dar uma largada, assim, né, e eu não rasguei nenhum traje, mas assim, várias pessoas rasgaram nessa de vestir, daí a gente ia ajudar, né, o pessoal a vestir, aquela coisa. E eu lembro que a gente nadou esse revezamento, e daí a gente ficou em 8º e os Estados Unidos ficou em 9º. A gente tirou os Estados Unidos da final. E aí foi muito bacana, assim, né? Foi muito bacana, porque foi a primeira vez que teve uma final de revezamento medley,
né? Na verdade, acho que a primeira vez de um revezamento feminino em mundial, né? Eu acho que foi, né? Não sei, mas de medley com certeza, né? E todo mundo nadando muito bem, assim, né? Nossa, a Gabriela voando lá, né? E todo mundo, né? Todo mundo nadando muito bem. E aí eu lembro que no revezamento eu nadei para 53, né? Até que foi assim, foi rápido, assim, foi bem bacana, assim. Mas foi muito especial. Eu lembro que a gente comemorou pra caramba quando a gente classificou, assim, né? Tipo, legal, você pô, vai vendo a natação feminina e evoluindo, assim, é muito legal. E você tá dentro daquilo, fazer parte daquilo, né? Acho que é uma sensação muito boa, assim. E também, assim, todo mundo que estava ali, a gente sabia um pouquinho da história, né? Mas principalmente eu e a Fabiola, que éramos mais velhas, a gente já vinha nessa pegada já há bastante tempo, assim, né? Então, de repente, você chegar ali naquela final foi muito especial, assim. E daí a gente nadou a final, a gente foi em oitavo. Eu lembro até que eu acho que a Fam rasgou o maiô, ela andou com o maiô, tava meio rasgado, assim, uma coisa assim. E foi bem incrível, assim, né? Essa viagem também foi muito, muito boa, assim. Tem histórias e lembranças muito legais. Ali depois desse mundial que foi espetacular, aí entrou já estava entrando no ciclo olímpico de Londres, né? Aí teve o PAN de 2011 que foi muito legal também, né? Queria que você falasse como que foi esse PAN também de 2011, essa continuação. Em 2009, no Open, eu bati o recorde sul-americano, de novo. Então, aí, até então era da Venezuela, e eu fiz 54,72, que foi o tempo mais rápido da vida mesmo. Depois disso, eu não nadei mais rápido que isso. Mas, pô, para quem tinha 55,01 sem traje, fazer o 54,72, né? Não foi muita diferença, né? Assim. E aí eu fiz eu terminei o ano de 2009 super motivada, igual eu tinha terminado 2008, né? Assim. E eu tinha feito o melhor tempo de 200, tinha para 2 minutos no 200 livre, tinha sido bacana também. E daí, quando a gente chegou em 2010, acabaram os trajes. E aí foi um dos meus melhores anos, na verdade, 2010, assim, porque eu acho que eu estava madura, né? Eu estava mentalmente fortalecida, já tinha passado por muita coisa, já me conhecia muito também, até a parte de treino, né? Você vai, funciona, não funciona e tudo mais. E aí a gente teve um ano muito legal, que teve Mundial Militar, teve o Pan Pacífico, eu nadei muito bem também, eu me lembro lá. E aí entramos nesse ano de 2011 e eu estava assim, meu objetivo era ganhar o Pan-Americano, né? Assim, eu tinha na cabeça, eu vou ganhar o 100 livre no Pan-Americano. E fazer o índice da Olimpíada, esse aqui é o combo, né? Esse aqui é tudo, né? E aí eu peguei e vinha muito bem. Eu vinha muito bem. Esse ano de 2010, eu lembro que eu fui para umas Copas do Mundo, nadei super bem ali no final de 2010. Começamos 2011, aí já tinha meio que adaptado ao traje, né? Eu já vinha nadando para 55 toda hora sem traje, assim. Quando chegou em 2011, a gente teve tinha uma seletiva antes do Maria Lenk, né? Que foi tipo, sei lá, 3 semanas antes, uma coisa assim, né? Que eles faziam uma seletivazinha e depois o Maria Lenk, né? E aí eu não estava polida, não estava nada. Eu nadei para 54,90, que é o meu melhor tempo sem traje, na verdade, né? Que é bem pertinho do tempo que eu tinha, que era 54,72, né? Então, eu lembro que eu falei, caramba, né? Tipo assim, tô muito bem, assim, né? E aí veio o Troféu Brasil logo na sequência, e o índice, eu acho que da Olimpíada era 54,62, era uma coisa assim, então eu tava ali do índice, né? Isso um ano antes das Olimpíadas, isso foi 2011 ainda. E aí teve o Maria Lenk, eu já não nadei tão bem, no Maria Lenk eu já nem fiz 54 de novo, mesmo, enfim, tendo polido depois, eu nadei, sei lá, para 55 baixo, uma coisa assim. E aí, depois desse Maria Lenk, eu acabei me separando. Daí foi um momento super complicado, porque daí eu, enfim, super desestabilizei emocionalmente. E aí esse final de 2011 foi muito sofrido para mim, na verdade, assim. Então, mesmo já esse PAN de 2011, né, que eu acabei me separando depois do Troféu Brasil, e o Pan-Americano era, sei lá, o Troféu Brasil é em abril, maio. A minha separação, na verdade, aconteceu em junho. O Pan-Americano era em agosto, né? Então, eu me lembro bem que eu falei que eu não queria ir para o Pan-Americano, né? Nem para o Mundial, não queria ir para mais nada, assim. E eu lembro que eu conversei com 2 pessoas sobre, uma foi a Fabiola, e falei, Fá, vou pedir dispensa.
Falei, porque eu não tenho condição, tipo assim, não tô conseguindo nem treinar, né? E ela falou, não, você não vai pedir dispensa. Ela falou assim, essas vagas são suas e a gente precisa de você lá. E eu falei assim, meu, eu não tenho condição, tipo assim, eu não vou estar no meu melhor. Ela falou, não importa, você vai. Tipo assim, você treinou para isso, a vaga é sua, você vai, você vai. E aí eu fiquei meio assim, daí conversei com o Albertinho, falando a mesma coisa, eu falei, ele nem era meu técnico na época, né? Mas, enfim, eu sempre tive uma relação muito próxima com ele. E aí ele falou, eu falei, Albertinho, eu vou pedir dispensa. Mesma história. E ele falou, não, você não vai pedir dispensa. Você vai continuar treinando e você vai competir do jeito que você conseguir competir. E foi muito legal. No primeiro momento eu lembro que eu fiquei brava, assim, com os dois. Falei, pô, vocês não entendem o que está acontecendo, gente? Tipo assim, né? Mas depois eu vi que, tipo, meu, não dava mesmo para eu... Ia fazer o quê? Ficar em casa, tipo, trancada, com pena de mim mesma, né? Mas foi super difícil, assim, sabe? Ir ao treino era super difícil e pensar que eu ia ter que competir era mais difícil ainda, né? Então, assim, eu não estava... assim, não estava, né, no meu, vamos dizer, estado normal, assim, né? Estava muito abalada, assim, emocionalmente. Então, principalmente o Pan-Americano foi muito difícil para mim. Foi, assim, bem difícil mesmo. Eu chorava bastante, assim, né? E aí, sou muito grata, assim, por pessoas que estavam lá, me ajudaram muito, assim, né? Tipo, Fabiola, Flávia, o próprio Albertinho. Pessoas que sabiam bastante, assim, o que estava acontecendo até comigo e me ajudaram muito, assim. Então, eu fiquei bem chateada porque era meu último... Eu sabia que provavelmente era meu último PAN, né? E assim, eu tinha na cabeça que eu queria, né? Eu queria ganhar o Pan-Americano, assim, né? Eu poderia ter ganho, assim, né? Eu tinha isso na minha cabeça, assim. Mas enfim, eu fiquei muito chateada porque tudo isso aconteceu naquela fase, mas é a vida, né, gente? Tipo, é a vida real, né? Então, mais uma vez, você vem naquela coisa, bom, vamos lá, a vida segue, o que eu faço daqui para frente, né? E aí veio 2012, né? Então, assim, eu estava ali com aquele 30 e poucos centésimos do índice desde um ano antes, mas eu não fiz, né? Não fiz o índice. E aí aconteceram várias mudanças, né? Eu mudei de cidade, mudei de técnico, mudei de tudo, né? E para esse 2012. E aí acabei não fazendo o índice, assim, foi doído também, né? Eu já sabia que eu não ia fazer mais um ciclo inteiro olímpico, né? Até pela minha idade mesmo. E a gente tem companhia aqui. Aqui a gente chegou. Oi! Essa é a Lola. É grande. Ela é grande, ela é grande. E aí a gente, enfim, daí eu treinei em 2012, acabei não fazendo o índice, e aí eu fui convidada pela Record para comentar, que foi super bacana, foi super bacana. De certa forma, eu me senti fazendo parte de alguma forma, assim, né? E também foi uma experiência muito incrível, conheci pessoas muito legais, assim, e estava do outro lado, né? Assim, né? É legal que você assiste tudo também, né? Mas então, e aí foi meio que assim que terminou assim, esse final né, de ciclo olímpico, né? Então, esses 2 últimos anos foram um pouquinho difíceis. Você chegou a nadar ainda em 2013, né? Você parou de nadar no fim de 2013, né? E aí, conta como é que foi essa decisão, assim, de agora é hora de encerrar mesmo, né? Você disse que já não chegou a cogitar ir até o Rio, mas em algum momento você falou, talvez dê. Você estava bem ainda, né? Talvez você, assim, poderia conseguir chegar, né? Enfim, como é que foi decidir parar? Então, quando foi em 2013, eu falei assim, bom, outro ciclo olímpico não acho que vai acontecer, né? Então, eu vou nadar até o fim do ano. Eu não comecei o ano assim, eu vou parar esse ano. Falei, vou nadar mais esse ano e vou ver como as coisas vão acontecer, né? Só que quando chegou ali no meio do ano, ficou bem claro assim para mim que eu não estava mais super feliz nadando, sabe? E assim, eu sempre gostei demais de nadar para terminar de nadar de mal com o esporte, né? Eu não queria, assim, eu fiz um comprometimento comigo mesmo que eu ia parar de nadar antes de ficar de mal com o esporte. Porque eu vi relato de tantas pessoas que pararam de nadar, não de nadar, pararam o esporte, assim, acho que além do limite delas, que elas odiaram aquilo, né? E eu não achava justo, assim, com a natação, sabe? Com tudo que eu tinha vivido, né? Então, eu peguei e decidi que... Eu falei, bom, não estou mais tão feliz,
sabe, aquele sacrifício que você faz, já não estava tão fácil de fazer aquele sacrifício. Não é que é fácil, nunca é fácil fazer o sacrifício, mas não estava fazendo tanto sentido mais para mim, sabe? E aí eu peguei e decidi que eu ia encerrar no final daquele ano, né? Independente do que acontecesse, não é aquela coisa, se isso aconteceu, se aquilo, tipo, eu vou encerrar no final independente, né? E aí aconteceu uma coisa muito legal, porque eu acabei buscando outras experiências de treino, né? E esse final desse meu último ano, eu acabei fazendo os treinamentos em Porto Alegre, lá com o pessoal do Grêmio Náutico União, foi super bacana, me receberam muito bem, inclusive. E eu passei algumas semanas lá, treinava com eles e voltava, foi muito legal. E a última competição foi lá em Porto Alegre, inclusive, né? Foi lá no Grêmio Náutico União. E aí minha mãe e minha irmã foram, muito bacanas, levaram faixa para mim. E aí, enfim, várias pessoas sabiam que era meu de competição e foi muito legal, assim, foi. E aí não nadei para melhor tempo, nada, assim, para ser sincera, não estava nem muito que esperando. Eu estava mais, era assim, esses últimos 6 meses, principalmente, eu queria voltar a estar feliz com a natação. Né? Para mim era muito importante, assim, terminar feliz, sabe? Não terminar, sei lá, com qualquer outro sentimento, assim, né? Então, eu continuava dedicada, eu continuava treinando, eu continuava tudo, tentando aproveitar o processo bastante, assim, né? Sabendo que aquela ia ser minha competição e o que acontecesse, aconteceria, né? A Fabiola, inclusive, viajou para lá, para a minha última competição, foi muito legal. Ela já não estava nadando mais, ela ficou 2 dias, ficou um dia e meio lá, eu acho. Então, assim, e aí acabou sendo a minha última competição mesmo, assim, e foi muito tranquilo, gente. Foi muito tranquilo, assim. Não sofri depois, não tive aquela coisa, arrependimento, por que eu parei? Ou, não, eu acho que eu parei na hora certa. Assim, acho que foi uma escolha, né? Baseada no que eu sentia, assim. E nunca tive nenhum problema, assim, de ter parado. E nunca tive vontade de voltar, ou achei que parei no errado, ou podia isso, ou podia... Não, foi muito, muito tranquila a minha transição, assim. Que também me dá bastante paz, assim, né? De saber que, poxa, eu sei que é um momento bem difícil, assim, para muita gente, né? Acho que eu soube ouvir o meu tempo, sabe? Então, acho que isso aí fez bem, assim, para mim. Que legal. Uma carreira que teve, assim, uma carreira muito bonita, né? Você contando, acho que os ouvintes vão concordar comigo que ficar tantos anos na seleção e passar por tanta coisa, acho que foi uma carreira bem completa, né? Bem rica, assim. Então, acho que não faltou nada, né? Com certeza, é bastante de comprometimento, né? De dedicação e paixão mesmo, né? Eu acho assim, é difícil você ficar, né? Eu parei de nadar, eu estava com 35 anos, né? Então, assim, acho que você tem que ser apaixonado mesmo por aquilo, assim, né? Senão, lógico, você, né, tem que estar competitivo, né? Você tem que estar no nível competitivo, né? Aquilo era o seu trabalho, né? Isso foi uma das coisas também que eu quis parar. Eu senti que eu não estava mais competitiva, né? E eu gostava, né? Eu falei que antes eu treinava para competir, né? Assim, tipo, não que eu não gostasse de treinar, eu gostava de treinar, mas eu gostava mais de competir, né? E na hora que eu percebi que eu não estava mais competitivo do jeito que eu queria, daí aquilo também não me fazia feliz, e aí, né, eu falei, bom, então eu não quero, né, quero terminar me sentindo bem, assim, né. O Danilo vai fazer um bate-pronto aqui com você, mas eu não sei se você vai saber, esse seu recorde durou de 2009, você recuperou o recorde da Arlene Semeco, né, que é a venezuelana, que, nossa, nadava bem pra caramba, eu acho até que com ela foi ouro no PAN de 2007, né? Tinha sido a Rebeca, daí com o doping ela acabou saindo. E a Arlene Semeco foi campeã pan-americana de 2007, de 50 sem livre. Mas enfim, você recuperou o recorde, né? Nadou para 54 também depois sem traje. Acho que isso é uma coisa legal de falar aqui pro pessoal. Você disse, mas não são muitas nadadoras, né, que conseguem. É uma marca bem relevante. Quem que bateu o seu recorde depois? Foi a Larissa Oliveira? Eu não lembro. Ou foi a Etienne? Não sei. Então, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que foi a Etienne, mas eu não tenho certeza. Talvez tenha sido a Larissa. Acho que talvez a Larissa e depois a Etienne. Acho que foi isso. Uma coisa assim, Deve ter durado até 2014, pelo menos. Deve ter durado pelo menos uns 5 anos, ou 15 até, né? Legal. Durou bastante
até, durou bastante. Em curta, porque eu tinha um recorde de curta também, né? Do 100 e do 200, na verdade. E em curta caiu mais rápido do que o de longa. O de longa demorou um pouquinho mais, assim. Mas é isso, os recordes estão aí para as meninas baterem, né? Legal, legal. Vai lá, legal demais. Tati, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer umas perguntas rápidas, ou tipo isso ou aquilo, e aí aí eu vou fazendo, você vai respondendo, assim, tipo uma provinha de 50 e 100. Bom, vamos lá. Um ídolo. Eu vou dizer na natação Gustavo Borges. Uma pessoa que gostaria de conhecer. Pô, isso me pegou, hein? Eu queria conhecer o Nelson Mandela. Que legal. Um lugar que o lugar preferido. Gente, Kauai, no Havaí. Que legal. Frio ou calor? Há 2 anos atrás eu ia falar calor, mas cada vez mais eu gosto do inverno. Doce ou salgado? Doce. Pizza ou hambúrguer? Hambúrguer. Filme ou série? Filme. Qual filme? Eu não tenho um preferido, de verdade, assim, eu gosto de filmes em geral, assim, não sei se eu tenho um filme para falar. Deixa eu ver alguma coisa recente que eu vi, que eu gostei bastante. É um filme recente que eu assisti, muito legal, com o Tom Hanks. O nome em inglês é It's a Beautiful Day in the Neighborhood. É um lindo dia na vizinhança. Eu vi esse filme, é bonito mesmo. E esse filme é muito legal, assim, é muito legal, né? Assim, a forma como ele faz o mundo melhor, assim. Então fica a dica cultural do Swincast pela Tati. TV ou celular? Eu não sou de TV, mas eu também não sou super de celular, para ser sincera. Eu vou falar meio que nenhum. Beleza. Curta ou longa? Piscina longa. A competição que mais te marcou? Eu vou falar a Universiade de 97, na Sicília, e Olimpíada de Pequim, em 2008. Ouro olímpico ou recorde mundial? Ouro olímpico. Fazer série no treino, séries de 50 ou séries de 100? Que você prefere? Série de 100. Aí é coisa de treinador, né? Fazer velocidade alática ou anaeróbio do bloco? Depende do dia, mas acho que mais um anaeróbico do bloco. Legal. Era isso, mas eu vou aproveitar e explicar para os nossos ouvintes. Velocidade alática é aqueles tiros curtinhos de 15 metros até 25 metros, tá? E o anaeróbio seriam tiros para tempo do bloco, séries que não são tão longas, mas não são tão curtas, aquelas séries que quando você vê o atleta falando que vomitou, normalmente é nessa hora. Eu adorei o podcast, então assim, valeu super a pena o sábado à tarde, né, conversando com você. Eu acho que foi uma carreira muito legal mesmo, né? Então eu espero que os nossos ouvintes curtam bastante. Muito obrigada por ter compartilhado tudo com a gente e se você quiser deixar algum recado final aqui, fica à vontade. Tá, legal. Obrigada, gente, pelo convite. Eu estou super feliz de participar com vocês, assim, eu ouvi, né, alguns podcasts de vocês, acho muito legal, assim, que vocês estão fazendo de ouvir a história das pessoas, né? Às vezes a gente né, sabe, ouviu falar de um atleta, mas não tem ideia, né, do que a pessoa passou, ou, né, assim, essa sensação, às vezes, de que todo mundo era bom, ou todo mundo foi fácil para todo mundo, não é assim, né? Muito pelo contrário, né? Então, obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando de contar a minha história também. Fico feliz de estar participando e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Assim, acho que são 2 apaixonados por natação e nada melhor do que pessoas apaixonadas para fazer um podcast de natação. É muito legal. E o recado que eu deixaria para as pessoas isso é para atleta ou para técnico ou para qualquer área, na verdade, assim, que é uma coisa que eu aprendi com a minha vida e que eu tento levar na minha vida, que é não olhe só para o resultado final, aproveite a jornada.
A jornada, ela é tão ou mais importante do que o resultado final. E quando a gente entende isso, né, e você começa a aproveitar e valorizar cada parte da jornada, mesmo que o resultado final não seja o que você queria, você veio curtindo cada momento, né? Então, você tira o peso do resultado final, né? Porque você veio curtindo, você veio valorizando, você veio aproveitando cada pedaço daquela trajetória, né? Então, acho que esse seria o meu recado. Aproveite a jornada, faça o seu melhor, mas aproveite a jornada. Não desconsidere a jornada e olhe só para o resultado. Muito legal. Obrigado, Tati. Um prazer, uma honra aí ter escutado um pouco da sua história. Legal, gente. Obrigada a vocês.